Meu nome é Alex, eu trabalho sobre a cebola com o professor Santos, meu RA é 20.06.10.652. A cebola é uma das hortaliças mais importantes sendo usada no preparo de alimentos, como temperos e saladas. A cebola também é a segunda hortaliça mais importante, com maior importância econômica do mundo, após o tomate. Os primeiros registros do cultivo foram há cerca de 4.000 anos no Egito. Devido às suas características de boa conservação, pós-colheita é uma das hortaliças com maior trânsito global. O cultivo iniciou-se com a colonização portuguesa e principalmente após a chegada de imigrantes açorianos. Os cultivares introduzidos desenvolveram seu tipo baia piriforme, pera norte e a crioula. Através de mudanças genéticas, as áreas de plantação se ampliaram mais ainda nas produções brasileiras, ficando concentradas em alguns estados. Morfologia da cebola: ciclo anual para bulbos e bienal para a produção de sementes. A cebola cresce na fase vegetativa entre a primavera e o outono, entra no estado de dormência durante o inverno e só rebrota na primavera seguinte, na fase reprodutiva com flores. A cebola é herbácea, tem folhas basais, incompletas, invaginantes, suboladas e construídas de duas partes, uma braçal e bainha. Superior ou limbo redondo e oco. O caule, formato discoidal, com entrenós muito curtos, construído acima à base de bulbos. As raízes são fasciculadas, formando por 3 raízes adventícias produzidas ao redor do caule, no ciclo vegetativo. 90% das raízes da cebola encontram-se nos primeiros 40 centímetros de profundidade do solo. Bulbificação e época de cultivo. O fotoperíodo é uma da interação com a temperatura, são os fatores climáticos que controlam a formação de bulbos na cebola. Sob fotoperíodos muito curtos, as plantas produzem folhas e não bulbificam, no caso 10 horas diárias. Para cima, para ocorrer isso aí, tem que ser de 10 horas para baixo, não produz. A temperatura tem grande influência na fase reprodutiva, pois para induzir as plantas ao florescimento é necessário que elas estejam expostas a baixa temperatura. Planta-se em março e abril, o crescimento ocorre sob condições adequadas da temperatura e encurtamento do fotoperíodo, mas ainda longo e suficiente para o crescimento rápido das plantas. O período de março a novembro concentra-se a maior parte da produção da cebola, pois nesse período as temperaturas são mais baixas e a ausência de longos períodos chuvosos facilita o manejo da cultura, controlando doenças e obtendo bulbos de qualidade. Aqui está a fenologia da cebola, todo o ciclo dela anual. Disponibilidade hídrica. A profundidade do sistema reticular depende da irrigação, sendo menor em áreas mais irrigadas e maior em áreas menos irrigadas. De 5 a 10 centímetros na fase inicial, de 15 a 25 na fase vegetativa e de 30 a 40 na fase de crescimento e maturação dos bulbos. A profundidade tende a ser maior em solos arenosos que em solos argilosos. A cebola apresenta baixa tolerância a pouca irrigação, sendo a fase de crescimento de bulbos mais sensíveis, além de imediato período após o transplante das mudas. Disponibilidade hídrica. Valor médio do fator
e resposta da cultura ao déficit hídrico. Fase de aquecimento de 0,45, fase de aquecimento de bulbos de 0,80, na fase de maturação 0,30 e no valor médio ao longo do ciclo de 1,10. Valores coeficiente da cultura para o sistema de irrigação com 100% de molhamento superficial do solo, na fase de plântulas de 0,55 a 0,70, na fase de crescimento da planta de 0,75 a 0,85 e na fase de aquecimento de bulbos de 1 a 1,10. Na fase de maturação de 0,65 a 0,75. Em sistemas como plantio direto na palhada, valores de disponibilidade hídrica devem ser reduzidos para compensar o efeito da palhada e redução da evaporação no solo. O fator de disponibilidade da água no solo, recomendando para a cultura da cebola na irrigação por aspersão. Solo de textura fina de 0,25 a 0,30. Solo de textura grossa de 0,45 a 0,50. Irrigação por sulcos de 0,40 a 0,60. No gotejamento de 0,15 a 0,25. E a produtividade da cebola pode ser prejudicada quando a aspersão de alto valor hídrico. Para a cebola alcançar produtividade máxima, são necessárias irrigações de forma maximizar evapotranspiração. Temperatura, a velocidade de germinação da cebola aumenta quase literalmente com a temperatura na faixa de 5 a 25 graus. A faixa ótima para o crescimento foliar é de 20 a 25 graus. Já a bulbificação depende principalmente do comprimento do dia. Temperaturas muito altas podem promover a bulbificação precoce e muito baixas prejudicar a formação de bulbos. Fotoperíodo é principal responsável pela bulbificação em função do número de horas de luz diárias exigidas. Temos 4 grupos de cultivar da cebola. Dias curtos, 12 horas de luz diária. Dias intermediários de 13 horas de luz. Dias longos, 14 horas de luz. E dias muito longos de 15 horas de luz. No Brasil, são cultivadas preferencialmente dias curtos e dias intermediários. O vento afeta o crescimento da cebola em 3 aspectos: transpiração, na absorção de gás carbônico e no efeito mecânico das folhas. Chuvas intensas e granizo. Chuva com média e alta intensidade formam crostas no solo, o que reduz a emergência das plântulas. As chuvas de granizo podem não ser tão prejudiciais à cebola, pois as cebolas são folhas eretas. Os principais danos do granizo são o acamamento e ferimento nas folhas. Seca e veranico. O sistema radicular da cebola faz com que a planta tenha menor acesso a reservas de água no solo, sendo elas sensíveis à seca. Essa falta de água pode ocasionar dificuldades no florescimento, além de reduzir a produtividade. Geadas e chuvas excessivas. A cebola apresenta tolerância moderada à geada, mas não tolera frio muito intenso ou prolongados, podendo ocorrer queima das folhas. Chuva em excesso prejudica o cultivo da cebola, em qualquer fase, podendo gerar na fase de maturação apodrecimento do bulbos. Considerações finais. São feitas poucas pesquisas sobre a influência dos fatores meteorológicos no cultivo da cebola, já que o assunto mais abordado são o setor agrônomico, com a fertilização do solo e o manejo de doenças e pragas. Meu nome é Alex Michel, que está aqui meu real.